Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. O convidado da semana é o presidente do CAP e secretário de Assuntos Portuários de Santos, Sérgio Aquino. Olá, Sérgio Aquino, um grande prazer recebê-lo novamente. É um prazer, Edson, tenho muito prazer em estar aqui. Também agradeço os espectadores que estão nos acompanhando. Sempre muito bom falar com a comunidade. Bem, Sérgio, nós temos uma grande polêmica à vista aí. O governo do estado anunciando o túnel, a ligação seca entre Santos e Guarujá, que passaria pela cidade de Santos, os caminhões passando pela cidade de Santos, o que faria da cidade um inferno, um transtorno muito grande para os motoristas, para os moradores, enfim. E a Prefeitura de Santos e a Codesp também são contra esse projeto. Quer dizer, temos uma polêmica aí. O que de fato aconteceu? Por que não estão afinados o governo do estado, Prefeitura e Codesp nesta questão tão importante? Foi surpresa para todo mundo essa posição do governo do estado, né? Quando o governo do estado falou em ligação seca, o governo do estado consultou o CAP, consultou a Codesp, consultou as prefeituras. O CAP, que é o Conselho de Autoridade Portuária, é quem tem competência para falar sobre a região portuária. O CAP baixou uma resolução dizendo para o governo do estado qual seria a profundidade se fosse túnel, qual seria a altura que teria que ter se fosse uma ponte, e o CAP recomendou que a ligação seca fosse na região Saboa-Ilha do Barnabé. Por quê? Porque isso é fora da região urbana, você tiraria trânsito da cidade e você faria um anel rodoviário da Baixada Santista. Isso tem todo um apelo inclusive metropolitano, que poderia atender caminhões e veículos, autos de passeio. Estranhamente, o governo do estado não seguiu nos seus estudos estas recomendações e optou por fazer uma ligação seca no meio do canal. E quando ele sinalizou isto, antes de anunciar oficialmente, tanto a Codesp quanto a Prefeitura fizeram questão de formalizar, de registrar em documento a discordância quanto à utilização desta ligação para caminhões. Permitir que caminhões utilizem a ligação seca, onde o governo do estado sinalizou, seria criar um caos no meio urbano e nas avenidas perimetrais. Para você ter uma ideia, Edson, algumas projeções, inclusive isso foi afirmado inclusive por operadores portuários na reunião do CAP, indicam que pelo menos uns 5.000 caminhões seriam incentivados a entrar na cidade de Santos e na avenida perimetral do Porto para poder utilizar esta ligação se ela for implantada ali. Então, esta hipótese de caminhão ali está absolutamente descartada. Prefeitura e Codesp e CAP são contra e tomarão todas as ações para impedir que os caminhões criem o caos na cidade. Quer dizer, os empresários também têm a mesma opinião e os sindicatos de trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, chegaram a opinar a respeito, Sérgio? Nos debates do CAP, houve uma posição unânime. O CAP, ele tem um bloco do poder público, tem o bloco dos empresários que atuam no porto, dos empresários usuários e o bloco dos trabalhadores. Foi unânime, houve unanimidade de posicionamento, quer dizer, todo mundo entendeu que é um absurdo imaginar que a ligação ali no meio do canal vai ser utilizada para caminhões. Bem, Sérgio, o governador Geraldo Alckmin sempre foi um homem tido como ponderado, um político experiente já, governador pela terceira vez, não é? O que será que aconteceu? Foi uma disputa política ou foi um erro técnico de projeto na sua avaliação? Olha, o que concluímos lá no CAP é que o trabalho técnico que foi feito pela Dersa, ele usou uma ferramenta muito eficiente, um sistema de simulação, um sistema informatizado muito bom. O problema é que os conceitos de dados que foram imputados, por exemplo, eles entenderam que essa ligação não atrairia nenhum trânsito de caminhões que vai para a margem esquerda. Quem conhece de Porto sabe que isso atrairia. Então, na verdade, houve um desconhecimento. E nós entendemos então que com isso o governador foi levado a erro. Talvez a gente entende que quem está ali no entorno, a equipe técnica que subsidiou e levou esse trabalho, aparentemente demonstrou para o governador que estava tudo muito pacificado e que era muito sustentável essa ideia. Lá no CAP nós definimos o seguinte: olha, nós não queremos trabalhar contra a ligação,
nós queremos deixar claro que ela, se for implantada, não será usada para caminhões. A ligação é importantíssima. Então, o que nós queremos é o seguinte, é fundamental que trabalhemos na ligação na entrada da cidade. Se o governo do estado insistir em implantar do meio, que nós tenhamos uma ação concomitante, ao mesmo tempo o governo federal, o governo do estado, os municípios, que nós possamos trabalhar na ligação na entrada da cidade. O que a gente fica na grande incógnita é, nós estamos aí há quanto? 40, 50 anos brigando por uma ligação seca. Será que agora nós temos dinheiro para fazer duas ao mesmo tempo? A estratégica e a mais importante, pela análise de todos os envolvidos no processo, é ali na entrada da cidade, não é no meio do canal. Bem, pelo que eu entendi, eu acho que o governador não tem obrigação de ser um profundo conhecedor do porto. Ele tem que conhecer os problemas do Estado. Agora, ele, aparentemente, pelo que eu estou entendendo, ouvindo a opinião de empresários, da Codesp, a sua, que são especialistas em porto, não é? Houve um equívoco, venderam um peixe que não era bem aquele peixe para o governador. O governador vai ter que ter a humildade de chamar todos os setores envolvidos, que têm a competência, o conhecimento, e redefinir esse projeto. Um passo atrás, por uma obra tão importante, tão cara, de um investimento tão fabuloso, gigantesco e fundamental, não apenas para a Baixada Santista, para o Brasil, eu acho que é preciso retomar esse diálogo, Sérgio. Você acredita nessa possibilidade? Não? Acreditamos, e inclusive nós tivemos uma reunião do CAP, o secretário Edson Aparecido, de Desenvolvimento Metropolitano, fez um diálogo muito positivo, defendendo uma ação articulada, uma ação entre o governo do Estado e o governo federal, e nós inclusive dissemos lá o seguinte, toda a comunidade está preocupada em construir soluções e não ficar pensando só em desconstruir propostas. Nós permanecemos de maneira absolutamente coerente. A melhor ligação, a mais estratégica, pensando de forma conjunta e pensando principalmente no futuro, é lá na entrada da cidade. Por quê? Olha só o absurdo do que foi dito. Ah, não, o governo do estado propõe a ligação no meio do canal e vai manter o serviço de balsa na ponta da praia. Peraí, se é para manter o serviço de balsa na ponta da praia, então por que a gente não põe a ligação num outro local onde nós possamos atender de maneira muito mais forte a questão logística? A questão dos veículos não estará contemplada de maneira muito forte nas balsas? Então vamos pensar na outra. E, o problema, para finalizar, Edson, é que uma hipótese, um banco de dados que foi utilizado lá, ele falha num aspecto muito importante. O governo do estado e a Dersa, quando fez a apresentação lá, disse o seguinte, olha, na ponta da praia ele não atrai tantos caminhões, mas atrai mais veículos. Na entrada da cidade atrai mais caminhão e menos veículo. No meio do canal atrai o mesmo número de caminhões e número de veículos, só que esqueceram de uma coisa. Na ponta da praia, já se tinha a posição de que nunca seria permitido caminhão. Então, dizer que na análise da ponta da praia atrairia menos caminhões é um absurdo. Dizer que no meio do canal atrai tantos caminhões quanto veículos leves é outro absurdo, porque esqueceram de perguntar se a Prefeitura e a Codesp concordariam que ali passasse caminhões. Bem, como você disse, Sérgio, aguardamos essa ligação há mais de 50 anos. Estamos hoje entre as 7 maiores economias do mundo e o Brasil só não é maior por problemas de infraestrutura. Essa questão de infraestrutura no porto, não podemos errar novamente. Então, essa é uma questão que eu acho que tem que ser rediscutida com a participação de todos os setores envolvidos. Ok, Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Tenha uma ótima semana. Obrigado, Edson, e obrigado aos espectadores que nos acompanharam. Mais detalhes você acompanha na edição impressa do Jornal da Orla.